Olá, meu nome é Marcelo, sou pastor aqui na comunidade cristã Ágape em Portugal e hoje eu quero ter um tempo contigo. E o tema que vamos falar hoje é se o cristão, ele é errado, ele querer ter dinheiro, ele ser próspero, ele ser rico. É um tema bem interessante que a gente vai abordar um pouquinho com você hoje. A Bíblia ela é muito clara, né? Lá em 1 Timóteo, no versículo 6, ele vai falar que o grande mal não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Né? Quando a gente coloca o dinheiro no lugar de Deus, quando passamos a idolatrar os recursos financeiros, os bens, o dinheiro em si, isso acaba, né, contaminando o coração do cristão. Né? E não foi isso que Jesus ensinou. Né? Jesus ele traz para nós algo poderoso, que é o único lugar, lá em Mateus, no capítulo 6, que ele vai dizer, né, que o dinheiro, que as riquezas, ela é chamada de Senhor. Né? Então, e ele vai dar uma orientação para mim e para você. Nós não devemos servir um Deus, né, porque senão nós vamos agradar um, desagradar o outro, e não devemos servir ao dinheiro, e senão nós vamos desagradar a Deus. Né? Nós devemos sim, né, buscar o Senhor. É o dinheiro que deve nos servir. Eu acho que são as duas coisas. Né? Acho que muito disso as pessoas elas têm esse medo, né? Infelizmente, porque há maus testemunhos. Infelizmente, no meio cristão, algumas igrejas têm usado maus recursos da qual, né, as famílias, os cristãos têm colocado, né, diante do altar de Deus. E por outro lado também, né, as pessoas ficam, né, são mal instruídas, né, porque a palavra de Deus é muito clara. Né, a palavra de Deus é que vai nos convencer, o Espírito Santo que vai nos convencer. Então eu acho que ali tem essas duas coisas. Não é errado eu ter muito dinheiro. Como eu falei, a Bíblia não condena isso. Agora, se eu sou uma pessoa honesta, se eu me desenvolvi, se eu busco um trabalho de uma forma correta, eu sou habilidoso, e a habilidade que Deus me deu, né, o dom que Deus me deu, eu vou prosperar. É inevitável. Nós vemos na Bíblia, né, homens muitos prósperos financeiramente, inclusive, né, mas tinham um coração que vai fazer todo o diferencial. Né? Em Provérbios vai dizer que Deus, ao generoso, ele dá ainda mais. Né? Então, se ele dá ainda mais, quer dizer, a pessoa vai ser próspera. Por quê? Porque tem um coração generoso. Então, a generosidade, né, quando eu me coloco diante do altar do Senhor, né, confiando, né, naquela instituição que tem sido uma instituição séria, que tem vivido os princípios bíblicos, né, vai mover realmente o coração das pessoas, e elas vão entregar não por obrigação, mas por fé e por alegria e por amor. Os perigos, é um perigo que o mundo oferece, que o dinheiro oferece, né? De eu colocar o dinheiro em primeiro lugar ou perder a confiança em Deus. Né? Nós vivemos, né, nós estamos aqui na Europa, né, um país né, que a gente ouve se falar que é um país pós-cristão. Né? Por quê? Porque a economia, o dinheiro, as finanças, né, acabaram substituindo aquilo que Deus oferece, mas a palavra do Senhor fala em todo o tempo que nós devemos confiar nele, que nós devemos depender dele. Então, quando eu confio no dinheiro, eu estou tirando o lugar de Deus, e é justamente, né, o que Deus não deseja para mim e para sua vida. Né? A gente tem que continuar confiando nele, né? E é um grande perigo quando eu confio somente no dinheiro, e o dinheiro vai passar, né? As riquezas vão ficar, e se eu confio somente no dinheiro e eu perco isso, eu vou entrar numa depressão, né, a gente vê pessoas se suicidando, vê famílias, né, se degradando, se perdendo, filhos brigando por conta de dinheiro. Então é muito perigoso, né, quando a gente coloca o dinheiro em primeiro lugar. A Bíblia ensina para nós que buscar o Senhor, né, o seu reino, a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Primeiro que Deus, ele não é um Deus maldoso. Ele não fica olhando para a gente lá de cima e fala assim, olha, esse aqui não deu,
eu vou jogar um raio nele, né, ele vai ser, ou vou mandar o devorador, né, para consumir toda, né, o dinheiro dele. Né? Na verdade, nós somos mordomos. O Senhor confia, né, porque às vezes a gente acha assim que quando eu entreguei o meu dízimo, o resto, né, os 90%, eu posso fazer o que eu quiser. E, na verdade é uma mentira. Eu tenho que também ser mordomo dos 90%. Né? E o conselho que eu dou para essa pessoa que às vezes fica nessa crise, vai faltar a conta, né? E o dízimo ele é muito espiritual. As pessoas acham que é só financeiro, né? Mas ele é espiritual. E a Bíblia fala que quando nós damos com alegria, o Senhor cuida de nós. Quando nós somos generosos, o Senhor continua cuidando de nós. Quando nós confiamos no Senhor, né? E a palavra-chave é confiança. Né? Se você confia no Senhor, Ele vai prover, né? Ele não vai deixar faltar, Ele vai sustentar. Né? E a palavra dele garante isso para nós. Nós temos vivido isso nesse tempo, né? Vendo a provisão de Deus. Mesmo em momentos difíceis, mesmo no momento enquanto o mundo está em crise, eu e você devemos estar em Cristo.